Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a videoaula para vocês desse lindo caminho de mesa, inspiração aí da internet, não é criação minha, e sugestões de vocês. Eu quero passar para vocês a lista de materiais que eu utilizei para confeccionar ele, tá? Eu procurei trabalhar com o fio 4 e eu escolhi o Barroco Max Color, a cor dele é a cor 1289, tá? Eu utilizei para nossa peça 3 novelinhos do Barroco Max Color fio 4, tá? Cada novelinho ele vem com 338 metros. E sendo Barroco Max Color, a gente tem, né, aquela vantagem que são cores firmes e fortes, não vai desbotar, não vai manchar. Então, daí a dica para vocês. Vocês podem estar escolhendo que a cartela de cores é muito extensa, várias cores lindas. E eu achei esse fio que rendeu bastante, porque o nosso caminho, ele ficou com 1,5 m de comprimento e 65 de largura, tá? Eu utilizei 3 novelinhos, do meu terceiro sobrou essa quantidade. Então, ó, se você for trabalhar a Anne, a Duna, a Charme, funciona sim, vai dar super certo a sua peça, tá? Só que vocês têm que ficar atenta à quantidade metragem, tá? Então, você lembre sempre, 3 vezes 338 metros, tá? Faça a continha aí, é a quantidade de metragem de material que você vai utilizar para sua peça, tá bom? Eu queria também estar lembrando que no vídeo a minha voz não vai estar muito boa, eu tô me recuperando de uma crise de tireoide, tá? Então, às vezes a minha voz falha por causa da garganta, mas eu gravei com o maior carinho para vocês, tá? Então, nós vamos utilizar tesoura, a agulha indicada para o fio 4 é a 2,5 ou até a 3, tá? Se você não tiver, você pode usar 3 aí que funciona legal. Eu vou utilizar a cola universal da Círculo para fazer os arremates. E é só isso, esse caminho de mesa não dá trabalho, é bem simples, tá? O vídeo será dividido em 2 partes, porque vocês sabem que para poder estar passando uma coisa bem explicadinha para vocês, eu acabo me prolongando. Então, eu dividi o vídeo em 2 partes. Hoje tá essa parte liberada para vocês, provavelmente até de tardezinha ou à noite já vai estar a segunda parte, hoje mesmo para vocês, ok? Então, é isso. Vamos lá para nossa aula? Bom, para a gente iniciar, então, o nosso caminho de mesa, nós vamos iniciar com o anel mágico, tá? Quem trabalhou comigo o trilho Tiffany, lembra que lá a gente precisou muito do anel mágico para depois fazer o ajuste na peça, para que ela não fique repuxada e nem muito frouxa, tá? Então, ó, para quem não sabe fazer o anel mágico, você vai colocar a pontinha do fio aqui, ó, pode ser nos 3 dedos ou 2 dedos, tá? Segure com o dedão, dê a volta e quando chegar aqui em cima, forma um X, você segure com o seu dedo. E assim ficou desse jeito aqui, tá? E aí, a gente vai segurar, vai jogar a linha para trás do dedo e vai introduzir a agulha aqui no meio do anel, puxa essa laçadinha e vai fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo, como se fosse uma correntinha. Assim, o seu ponto travou, ok? Vamos subir aqui mais 1, 2, 3 e 4. Ficamos aqui no total, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no início, a gente fez um pontinho para travar, tá bom? Vamos fazer um ponto alto. Novamente, mais um ponto alto. Ficamos aqui um grupinho de 2 pontos e aqui equivalente a um ponto alto separado por 2 correntes. Novamente, 2 correntes e mais 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes e mais 2 pontos altos. Nós vamos precisar aqui
de 8 grupinhos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Aqui no início, a gente vai finalizar com um ponto alto, tornando com essas 3 correntinhas mais um grupinho, tá? Então, a gente esquece esse, a gente fez 1, 2, 3, vamos precisar fazer mais 4, né? Para depois a gente vir e finalizar esse grupinho aqui, tá? Vou concluir o meu e já volto com vocês. Completei mais 4 grupinhos, então a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o oitavo a gente vai fazer aqui para fechar, tá? Então, antes a gente vai dar uma fechadinha aqui no anel mágico, puxando aquele fio. Não vamos fechar totalmente, tá? Fiz aqui as 2 correntinhas de intervalo, vou fazer um ponto alto. E ele vai se juntar aqui com as 3 correntinhas. Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3. Na terceira, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vamos subir aqui 1, 2, 3 correntes. E aqui nesse intervalo, vamos colocar 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Ficou um pouquinho apertado, tá? Mas é assim mesmo. Próximo ponto de base, um ponto alto para cada ponto de base, tá? Aqui no segundo ponto alto também, um ponto alto. Chegou dentro do intervalo, novamente 4 pontos altos dentro desse espacinho das 2 correntes. 4, tá? E novamente, aonde é ponto alto, a gente faz um ponto alto para cada um. E vamos completar toda a volta do nosso círculo dessa maneira. Finalizando, então, aqui, falta apenas um ponto alto aqui no último que a gente fez. Um ponto alto, vamos aqui, ó, na terceira correntinha e fechar com um ponto baixíssimo. E vamos subir aqui, 1, 2, 3, 4. Agora, ao invés de 3 correntinhas, a gente sempre vai trabalhar 4, porque a gente vai trabalhar agora o restante da nossa peça. Ao invés de ponto alto normal, a gente vai fazer sempre ponto alto duplo, tá? Assim como manda no gráfico. Ponto alto duplo é 2 laçadinhas na agulha, venha no próximo ponto de base e vai passar as 2 primeiras laçadas, depois mais 2, e ficando com 2 ainda na agulha, você finaliza, tá? Vamos fazer mais uma vez, ó. 2 laçadinhas na agulha, próximo ponto de base, fiquei com 4 laçadas. Passo as 2 primeiras, as 2 segunda alcinha e finaliza nas terceira, tá? Sempre assim. Agora, a gente já deu aqui sequência segunda carreira. Essa carreira, nós vamos trabalhar 3 pontos altos duplos, tá? Ponto sobre ponto. Sempre vamos fazer 2 correntinhas de intervalo. E repetir o grupinho de 3 pontos altos duplo. No próximo ponto de base, inicia o seu grupinho, ó. Fazendo o primeiro, o segundo e o terceiro. Nós não vamos fazer nenhum ponto junto no mesmo lugar. A única diferença aqui é que a gente vai entrar com as 2 correntinhas para dar largura à peça, tá? E o resto é ponto sobre ponto, fazendo o grupinho de 3 pontos altos duplo, separados por 2 correntinhas. Então, a gente vai fazer isso por toda a volta da nossa peça e eu já retorno junto com vocês. Finalizando, então, aqui a nossa carreira, a gente fez aqui, ó, vamos contar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 grupinhos, tá? Vamos fechar aqui, então, depois de 2 correntinhas, com ponto baixíssimo aqui, ó, na 4ª corrente que fizemos para iniciar. E aqui, novamente, vamos subir as 4 correntinhas, vamos fazer ponto sobre ponto, com 2 laçadinhas na agulha.
E agora a gente vai começar a dar um formato para nossa peça. A gente vai trabalhar 2 correntinhas e aqui dentro desse intervalo vamos fazer outro ponto alto duplo. Depois a gente faz 2 correntes e vamos trabalhar os 3 pontos aqui desse lado. Pontinho sobre ponto. Ficando dessa forma aqui, tá? Porque aqui vai se formar o desenho da peça. E aqui desse lado, que tem o outro espaço, nós vamos fazer 3 correntes e já vir aqui pro nosso grupinho e fazer os 3 pontos altos duplo. Se por um acaso eu falar ponto alto triplo, vocês me perdoam, tá, gente? É porque às vezes a gente se confunde na fala, mas é sempre ponto alto duplo. Fiz esse intervalo de 3 correntes, vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, ó. 1, 2 correntes e nesse intervalo um ponto alto duplo. Novamente, 2 correntes, venho aqui no meu grupinho e completo os 3 pontos altos triplos. 2 e 3, certo? Fazendo aqui outro grupo. Na minha peça pronta, eu vou mostrar para vocês para facilitar de entender. Ó, nessa parte aqui, nós estamos bem iniciando o desenho. Tá vendo que tem esses desenhos? Aonde a gente fez o ponto alto duplo dentro do espaço, ó, é um meio de um desenho. E aonde a gente começou a trabalhar as 3 correntinhas, é o que separa, né? Um motivo do outro, tá? Então, a gente está nessa carreirinha aqui, tá ok? E a gente vai fazer dessa forma toda a volta da nossa peça. Então, a gente terminou aqui de fazer esse motivo, volta para as 3 correntinhas, que é de separação, vem aqui no próximo grupinho e faz os 3 pontos altos duplo, que aí você já sabe que depois das 3 correntinhas, você tem que repetir esse grupinho aqui, tá? A gente fez o segundo e agora a gente vai pro terceiro. E assim a gente vai dar toda a volta na nossa peça. 2 correntinhas, um ponto alto duplo. 2 correntinhas e faça os 3 pontos. É bem facinho, né? Então, eu vou concluir essa volta, já retorno com vocês. Finalizando aqui a volta da nossa carreira, fiz aqui, ó, o meu grupinho. Agora, é a vez de eu fazer as 3 correntes, prender com ponto baixíssimo aqui, ó, na 4ª correntinha, certo? A gente vai subir as 4 correntes e vou contar aqui com vocês a quantidade de grupinho que deu. Então, ó, com esse ponto alto do meio, tá? Deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupinhos, tá? Eles são sempre separados com as 3 correntinhas. E outra coisa que eu queria falar para vocês, lembra do anel mágico? Fica abertinho mesmo. Se sua peça começar a ensaiar, você pode abrir mais ou se repuxar, fazer assim, né? Como se fosse fechar, você pode ajustar o anel mágico. Por isso que o fiozinho fica aqui até o final da peça, onde a gente vai ajustar se for preciso. Então, vamos lá para a próxima carreira. Após as 4 correntinhas, vamos completar aqui os 2 pontos altos duplos. Certo? 2 correntes. E agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que cada intervalinho desse, a gente vai colocar um ponto alto duplo. Ok? 2 correntes. No próximo intervalo, outro ponto. 2 correntes e vamos completar aqui o terceiro. 1, 2
e 3. Então, vocês estão vendo, ó, o desenho tá subindo, os 3 pontos continuam no mesmo lugar. O que tá fazendo um aumento é bem aqui no meio do nosso desenho. Aqui na separação de 3 correntes, vai continuar 3 correntes, e aqui nós já entra para o próximo grupo. Terminou ele, faça as 2 correntes e um ponto alto duplo para cada espacinho dentro do nosso motivo, ó. 2 correntes, volta para os 3 pontos aqui do outro lado do motivo. Então, é bem simples, né, essa carreira aqui. Só você acompanhar, aonde é 3 pontos, você coloca os 3 pontos, aonde a divisão, 3 correntes, normal, e dentro de cada motivo, você vai fazer 2 correntinhas, um ponto alto duplo, 2 correntinhas, outro ponto, 2 correntinhas, e inicia os 3 pontos altos duplo, tá? E assim a gente vai dar toda a volta na nossa peça. Finalizamos mais uma carreira, ó. E agora, a gente vai para a próxima, tá? Aqui eu já prendi com ponto baixíssimo, fiz as 4 correntes, só vou completar aqui os meus 3 pontos. 2, né? Que já tem as correntes, acompanhando o desenho de baixo. E aqui nesse intervalo, a gente vai fazer 2 correntes e um ponto alto duplo para cada espacinho. Se na carreira anterior a gente tinha 2, agora a gente vai ficar com 3 a mais, né? Perdão. Se a gente tinha 2 pontos altos duplo, agora a gente vai ficar com 3, porque automaticamente aumentou os intervalos, tá? As 2 correntinhas continua, apenas preencha cada espacinho com um ponto, 2 correntes e volta a trabalhar os 3 pontos altos duplo. Aqui no intervalo, vamos continuar com as 3 correntes e repetir os 3 pontos sobre eles. Essa carreira é a mesma coisinha, tá? Mantemos os 3 pontos sobre ponto, mantemos as 3 correntinhas, a diferença é que aqui dentro do nosso motivo, por ter aumentado um intervalo, ó, aumenta a quantidade de ponto alto para cada um, tá? E aí, a gente vai ficar, então, com 1, 2, 3, 4 intervalinhos, tá? Toda a volta do nosso trabalho vai ser dessa forma. Eu talvez nem precise estar fazendo junto com vocês, mas eu vou continuar mais essa carreira e retorno aqui, tá bom? Depois que a gente fez, finalizamos essa carreira, prendi e subi com 4 correntes. Para a próxima, mesma coisa, ponto sobre ponto. Aqui no intervalo, novamente, as 2 correntes, ponto para cada espacinho, desde aqui do primeiro até o último. Automaticamente, ele vai aumentando. Certo? 2 correntes, e vamos repetir aqui mais 3 pontos altos duplo. Aqui na lateral, continua 3 correntinhas, vem para o próximo grupo e repete a mesma sequência. A gente vai precisar fazer essa carreira, tá? Essa carreirinha aqui, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, e depois que a gente voltar, prender com ponto baixíssimo, subir mais 4 correntinhas e iniciar
a próxima carreira. Na próxima carreira, ao invés de 4 pontos, nós vamos ficar com 5 pontos altos dentro do motivo, tá? Porque aí nós vamos ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5 intervalo. É um ponto alto para cada intervalinho desse, tá? Então, a gente vai finalizar essa carreira. Quando você terminar, prenda com ponto baixíssimo e dê mais uma volta, seguindo a mesma sequência que a gente tem trabalhado até agora, tá bom? Então, vou concluir essa volta e já retorno junto com vocês. Confeccionei as 2 carreirinhas, tá? Agora eu vou estar contando aqui junto com vocês para que ninguém se perca. Então, ó, contando daqui da primeira correntinha que a gente fez para iniciar aqui essa divisão, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? E também confirme aí que dentro de cada motivo você tem 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos duplo dentro de cada motivo, sem contar esses, tá bom? Se tá essa contagem, tá certinho, tá? Se não tiver, vocês dêem uma recontada aí, vê se pulou alguma coisa. Quantidade de motivos, nós ficamos com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então, vamos lá. Agora, gente, até aqui é moleza, tá? É bem facinho. Agora, daqui pra frente, a gente vai ter algumas alterações, tá? Vou tentar passar bem pra vocês, porque aqui já entra uma diferença, né, no desenho. Então, a partir daqui, a gente já vai começar a mudar. Prendemos aqui com ponto baixíssimo, nós vamos caminhar com ponto baixo até o segundo ponto alto, justamente esse ponto alto do meio, ó. Entra aqui nas 2 laçadinhas, puxa e faça aqui, ó, um ponto baixíssimo para que você fique na direção dele. Aí sim você vai subir 1, 2, 3, 4 correntes, porque a gente vai fechar esse desenho, então a gente já vai começar na diminuição bem por aqui, ó, pulando o primeiro ponto e esse último aqui de cada motivo. Vai completar aqui, ó, nesse terceiro ponto alto, o seu segundo ponto alto duplo e o seu terceiro ponto alto você já vai fazer dentro desse espaço, sem corrente, tá? Entra aqui e faz. Você continuou com o grupo, a diferença é que não fez nem o primeiro e já tá entrando aqui dentro, porque nós vamos fechar esse motivo. O restante aqui a gente continua, 2 correntes, próximo espaço, um ponto alto duplo, 2 correntes, ponto alto duplo. Duas correntes. Chegamos aqui no último espaço, a gente vai fazer a diminuição igual fizemos desse lado, tá? Vamos fazer aqui, ó, o primeiro ponto alto dentro do intervalo, o segundo bem aqui nesse primeiro. Opa. E o terceiro vai ficar bem aqui no segundo, tá? Justamente a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente faz desse lado. Outra alteração, já vamos ter aqui nessa lateral. Ao invés de 3 correntinhas, nós vamos fazer 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 correntes. Vai vir aqui para sua base, vai pular o primeiro de base e já vai dar sequência ao próximo motivo do mesmo jeito. Fazendo o terceiro ponto alto duplo bem no espaço e pulando o primeiro, tá? Ficou igualzinho a gente fez aqui nesse outro. Então, a gente vai trabalhar dessa forma toda a volta. Vamos fazer a diminuição dentro, né? Fechando o nosso motivo. E quando chegar na parte que a gente tem essas 3 correntinhas, que a gente acabou de passar, a gente apenas faz 7. Ao invés de 3, vamos fazer 7. Essa é a alteração dessa carreira.
Mais uma vez, chegou no último espaço, ponto alto duplo. O segundo você pega aqui no primeiro. E o terceiro é bem aqui no segundo de base. Terminou, faça 7 correntes. 7. Vem aqui no próximo, pula o primeiro, vem no segundo e vai dar sequência no seu trabalho, beleza? É dessa forma que a gente vai trabalhar toda a volta. Você já pode ver que ele vai se fechando aqui, tá? Vou concluir essa carreirinha e retorno com vocês. Depois que a gente finalizou essa carreira, agora a gente vai para a próxima, tá? Ó, fui diminuindo cada quadradinho e fazendo as 7 correntinhas de separação. Prendi com ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto, eu vou para o próximo, faço outro baixíssimo, tá? Toda vez nessa parte a gente vai fazer essa diminuição. Vamos subir as 4 correntes e vamos pro próximo ponto, que é aqui o terceiro. Fazemos aqui o segundo e aqui no intervalo fazemos o terceiro, tá? Então, a gente vai puxando esses 3 pontos para dentro da peça. Aí, a gente já vai fazendo as 2 correntes, próximo ponto de intervalo, outro ponto alto duplo. 2 correntes, próximo intervalo, 2 correntes, e aqui o próximo intervalo. 2 correntes, e aqui a gente vai fechar também, tá? Um ponto alto duplo dentro do intervalo, o segundo bem aqui nesse aqui, o primeiro, e o terceiro dentro do segundo, ficando o último sem trabalhar, tá? Agora, vai mudar um pouquinho aqui nessa parte. Aqui nesse intervalo, nós vamos fazer da seguinte maneira, ó. Vai ser 5 correntes, 5, tá? Vamos pular 2 correntinhas de base e vamos trabalhar 3 pontos altos nessas 3 correntinhas do meio, tá? Então, a gente pula 1, esquece esse ponto alto. 1 corrente, 2 correntes aqui na terceira, dentro dela, eu faço um ponto alto duplo, aqui na outra, e o terceiro aqui na outra. Então, ó, esse grupinho de 3 pontos altos ficou bem no centro das correntinhas, ficou 2 desse lado e 2 desse lado. Vamos fazer aqui 5 correntes, 5, e vamos fazer aqui o nosso motivo, tá? Pulo o primeiro, vem no próximo. Segundo. E o terceiro. E vamos finalizar aqui, né, esse motivo, fazendo as 2 correntinhas e um ponto alto para cada espaço de base. Chegando aqui, faço meu ponto, o segundo e o terceiro aqui no segundo ponto de base, tá? Fechamos mais uma vez. Agora, aqui nesse intervalo vai ser diferente, tá bom? Desse lado, nós fizemos 5 correntes e um grupinho de 3. Aqui não, aqui a gente vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Aqui você vai contar 1, 2, 3 no quarto, na quarta correntinha, faça um ponto baixo, certo? Novamente, 7 correntes. E aí, você vem aqui pro seu próximo motivo e vai trabalhar, pulando o primeiro e entrando no segundo. Seus 3 pontos altos duplos.
tá? Então, ficou um intervalo, tem grupinho de 3. E no outro intervalo, tem 7 correntes e um ponto baixo. Então, vai ser assim, uma vez com grupinho de 3, uma vez com as 7 correntinhas e um ponto baixo. Vou fazer esse motivo aqui e já retorno com vocês para repetir essa parte, tá? Cheguei aqui no finalzinho desse motivo. Agora, igual eu falei pra vocês, ó. Uma vez dessa e uma vez dessa. Então, agora, a gente vai fazer esse. Pra fazer aquele grupinho, a gente trabalha 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 2 correntinhas na terceira, faz o primeiro. O segundo, eu pego bem dentro da correntinha mesmo, para que nosso trabalho fique uniforme, tá? Certo, fiz os 3, vou trabalhar 5 correntes novamente, aí eu venho aqui pro meu motivo, pulo o primeiro, entro no próximo. Se nesse intervalo eu trabalhei esse grupinho, no próximo, eu irei trabalhar as 7 correntinhas, tá? 7 correntinhas e um ponto baixo. Exatamente igual fizemos aqui, ó. Terminou esse, feche o seu motivo, igual eu fiz nesse, né? Você fecha, aí depois você repete essa contagem. 7 correntinhas, um ponto baixo, 7 correntinhas. Fez aqui, fecha o motivo e aí você vem trabalhar na próxima esse ponto aqui, tá? Então, vai ser um sim ou um não, tá? Vou finalizar essa carreirinha e já retorno junto com vocês. Prontinho, ó. Aqui, ó, eu terminei com as 7 correntes e um ponto baixo. Vou prender com ponto baixíssimo. Vou caminhar para o segundo ponto de base. E vou subir aqui as 4 correntinhas. Antes, deixa eu mostrar pra vocês, ó. Lembra que eu falei que a mudança, né, aqui nesse intervalo era intercalada, né? Então, a gente iniciou no comecinho da carreira, a gente trabalhou fechando o motivo, fizemos aqui um bloquinho, motivo, aqui 7 correntinhas, um ponto baixo, 7 correntinhas, bloquinho, e finalizamos aqui com correntinha. Então, ficou um sim, um não, tá? Intercalado, tá bom? Só para vocês não se perderem aí. E agora, a gente vai para a próxima carreira, já iniciando aqui, diminuindo novamente aqui o nosso motivo. Fazemos o terceiro ponto aqui dentro do intervalo. 2 correntes, próximo intervalo, um ponto alto duplo. A cada carreirinha trabalhada, a gente tem uma diminuição, tá? A gente percebe que vai diminuindo, ó. Agora, aqui, a gente faz as 2 correntes e já vamos pro grupinho de 3, ó. Faz o primeiro no intervalo, o segundo bem aqui em cima. E o terceiro fica bem no meio do ponto de base do grupinho anterior, tá? Então, você já vendo? Agora, a gente só tem 2 pontos altos dentro do desenho. A cada carreirinha vai diminuindo. Agora, pra gente trabalhar aqui essa parte que tem bloquinho, vai ser diferente da outra. Nós vamos manter as 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5... E vamos pular 1, 2 de base para iniciar o nosso próximo grupinho. Pulando as 2 primeiras correntinhas, a gente fica com 3, que é exatamente o que a gente precisa para colocar um ponto para cada correntinha. Ponto alto duplo, tá? Não é ponto alto comum. Feito isso, a gente vai trabalhar novamente 1, 2, 3, 4, 5. Aí, a gente vai vir aqui, ó, vamos começar a trabalhar o nosso próximo grupinho aqui, bem depois desse grupinho de baixo, tá? Primeira correntinha, a segunda,
e a terceira. Sobrando, então, antes de chegar aqui no motivo, mais 2 correntinhas, tá? Fica os 2 bloquinhos próximo desse do meio. Se você quiser fazer direto por debaixo, também pode. Eu acho que assim o trabalho fica mais uniforme, tá? Aí, a gente vai completar com as 5 correntes normal. E vamos agora aqui pro nosso motivo. Pula o primeiro, entra no segundo de base. E vai completar ele. Eu vou completar esse motivo e já retorno com vocês pra gente trabalhar essa parte aqui, tá? Pronto, terminei aqui o motivo, então, aqui nesse intervalo a gente fez bloquinho, o próximo bloquinho vai ser mesma coisa. 7 correntes, 7, você vai contar aqui, ó, nessa primeira correntinha de 7, 1, 2, 3, no quarto, faça um ponto baixo, dessa forma, novamente 7 correntes. Aqui na outra argolinha de 7, você vai contar desde aqui, ó, 1, 2, 3, na quarta, um ponto baixo. E para você vir pro motivo, novamente, 7. Tá? Aí, você vem, pula o primeiro, vem no segundo. E vai trabalhar o seu motivo normalmente. Então, é assim, agora a sua atenção maior tem que ser nesses intervalos aqui, ó. A gente tinha apenas 2 argolinhas, quando a gente vem trabalhar nela, ó, já vai ficar 1, 2, 3, porque a gente prende com ponto baixo, tá vendo? Bem no meio da argolinha, tá? E quando for a parte de quadradinho, você faça essa sequência que a gente fez. E o motivo você já sabe, né? Ele vai diminuindo. Vamos concluir essa volta, então? Então, ó, completei aqui. Novamente, finalizei na parte das argolinhas, prendo com ponto baixíssimo aqui e já vou caminhar pro próximo, subir os quatro correntes, tá? Então, agora, ó, a gente vai já preencher aqui. Os 3 pontos, 2 correntes e apenas aqui nesse intervalo do meio, um ponto alto, 2 correntes, e aqui já vamos iniciar aqui o bloquinho de 3, né? Fechando aqui o nosso motivo. Ficando dessa forma aqui, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai vir aqui pra parte dos bloquinhos. Então, aqui, nós vamos continuar com 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos pular 1, 2 aqui no terceiro, vamos iniciar aqui mais um grupinho na argolinha de 5 correntes da carreira anterior. O segundo, o terceiro. Beleza, vamos fazer 5 correntes novamente. E agora, aqui, a gente chegou bem no meio. Aqui nesse meio, não tem como você pular 2 e fazer aqui nos 3, porque aí vai ficar um quadradinho pra cá. Então, você vai pular apenas um, vai aqui no segundo, trabalha um ponto. No próximo, e aqui o outro. Como aqui tem 5 correntinhas, você ficou com uma correntinha sobrando desse lado e outra aqui, apenas nesse do meio. Quando é lateral, a gente pula 2 e trabalha nas 3 últimas e fica bem encostadinho no quadradinho, tá vendo? É assim que a gente vai fazer. Então, toda vez que for meio, a gente vai trabalhar as 3 do meio. Toda vez que for aqui, ó, pra iniciar, você pega aqui, pule 2
da anterior. E aqui, ó, vai ser exatamente assim, ó, 5 correntes. E vamos fazer da mesma forma que fizemos esse, ó, bem aqui, ó, na primeira, a gente vai fazer também, para que sobre 2 correntinhas antes do motivo ali do desenho. Ó, o segundo e aqui o terceiro. Então, ele ficou com 2 correntinhas de separação do desenho, tá? Ficando dessa forma aqui. Vamos fazer as 5 correntes. E aqui a gente tem um motivo. Pula o primeiro, entra no próximo. E vai trabalhar ele mesma coisa para finalizar. Eu vou finalizar esse motivo aqui, chegando aqui eu retorno com vocês, tá? Depois que eu trabalhei aqui o motivo, ó, eu cheguei nessa parte das correntinhas. Aqui vai continuar a mesma coisa, 7 correntes. Aí, você vem aqui, ó, nessa primeira argola, conta 1, 2, 3 na quarta, um ponto baixo, novamente 7 correntes. Próxima argola, você conta, depois do ponto baixo, 1, 2, 3 na quarta, um ponto baixo. 7 correntes. Bom, pessoal, é assim, tá? Opa! A gente vai trabalhando dessa forma essa carreira. Eu vou fazer a minha, tá? Para o vídeo não ficar longo. Então, é desse jeito. Quando você chegar nessa parte da argolinha, você vai fazer 7 correntes, um ponto baixo. As maritaca. Gente, tem tanta maritaca linda aqui. Mas vamos lá. 1, 2, 3, 4 argolinhas, a gente fica e 3 pontos baixos, tá? E aqui na parte, dessa parte aqui, é a mesma coisa que eu expliquei pra vocês, tá bom? 5 correntes, o grupinho. 5 correntes, um grupinho. Só nesse do meio que você vai pular uma correntinha de intervalo pra ficar uma aqui desse lado também. Os dois da ponta, ó, é encostadinho com o quadradinho de baixo, tá? Vamos concluir, então, a nossa carreira. Pronto, chegando aqui, prendi com ponto baixíssimo, ó. Trabalhei toda a volta. Aqui nessa parte, a gente vai finalizar esse quadrado. Ao invés da gente caminhar apenas até o segundo ponto, nós vamos fazer o seguinte, ó. Trabalhe com ponto baixíssimo no segundo, no terceiro, e aqui dentro desse intervalo, ó, faça um ponto baixo, tá? Aqui você suba 1, 2, 3, 4 e vai trabalhar mais um ponto alto aqui nesse intervalo. Trabalha aqui. E aqui nesse próximo, mais um ponto alto. 2. Então, você ficou aqui, ó, com esses 2 grupinhos bem aqui dentro do intervalo. Não trabalhamos mais aqui em cima, tá? Vai ser só no meio. Feito isso, a gente já vai trabalhar 1, 2, 3, 4, 5 correntes e já vem aqui para a parte do quadradinho. Vamos pular 1, 2 correntinhas na terceira. Trabalho o primeiro grupinho. Opa, tá escorregando hoje a linha. Certo, aqui o primeiro, novamente 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Aqui a gente tem um intervalo, 2 intervalos. Para trabalhar esse intervalo aqui, nós vamos pular uma correntinha, entra aqui no próximo, igual ensinei vocês na carreira anterior, lembra? Esse aqui do meio? Então, a gente pula uma correntinha só para que o grupinho fique bem no centro das 5 correntes. Aqui, certo? Agora, pra gente vir trabalhar esse ponto aqui, a gente vai trabalhar 15 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Porque aqui vai ser o quadrado, nosso círculo vai se tornar um quadrado, tá?
Então, a gente vem aqui no próximo intervalo, pula uma correntinha no próximo, vamos trabalhar o grupinho normalmente. Só que a gente vai ficar com essa correntona de 15 pontos altos, tá? Feito esse grupo, aí você vai trabalhar 5 correntes. 3, 4, 5. Aqui no último intervalo, você vai vir aqui do ladinho desse, tá? Para iniciar o primeiro ponto. Primeiro, o segundo e o terceiro. Mantendo assim as duas correntinhas sobrando aqui no final. Pra gente trabalhar aqui o nosso outro motivo, continuamos com 5 correntes. Peraí, a peça tá um pouquinho grande, fica ruim de manusear, né? Entra aqui no motivo, faço 2 pontos altos duplo. Sem correntinha nenhuma, no próximo intervalo, mais 2 pontos altos duplo. Ok, agora a gente vai para essa parte que tem as correntinhas. Essa parte das correntinhas não muda, vamos continuar com 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vem aqui, ó, 1, 2, 3, na quarta, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, na quarta, um ponto baixo, tá? Aqui não tem segredo, você vai fazer normal. E aí, chegar aqui, você vai fazer desse jeito, dentro do leque, tá? E quando for na parte do quadradinho, deixa eu mostrar melhor pra vocês. Vocês vão fazer dessa forma aqui. Subimos aqui em cima do leque, né? Trabalhamos ele. 5 corrente, um bloquinho, 5 corrente, um bloquinho. 15 correntinhas, um bloquinho, 5 corrente, bloquinho, 5 corrente. Finaliza aqui o motivo. Então, você viu que você ficou aqui, ó, 2 bloquinhos e no meio as 15 correntinhas, tá? É assim que a gente vai trabalhar esse lado de bloquinho. E o lado de 7 correntinhas continua 7 correntinhas normal, tá? Isso aqui, tá bom, pessoal? Então, eu vou completar essa volta e já volto com vocês, tá? Bom, gente, aqui eu já terminei, completei a minha carreira, tá? E aqui eu já finalizei com ponto baixíssimo, tá? E assim ficou. Os 4 lados onde tem bloquinho, ficou as carreirinhas, né? Argolinha de 15 correntes e do outro lado aqui também, tá vendo? E aqui a de 7 correntinhas. Nós vamos precisar de 3 bases iguais a essa. 2 idênticas e a terceira é diferente. Apenas na última carreira da terceira é diferente, porque através dela a gente vai fazer a união das outras 2 partes, tá? Então, ó, para ser mais clara para vocês, faça 2 peças exatamente igual a essa, tá? Que eu acabei de ensinar para vocês, 2 peças. Se você já tá fazendo agora comigo, então, termina essa e já faça outra, 2 idênticas. A terceira, você vai trabalhar até a penúltima carreira, tá? Antes dessa carreira aqui de argolinha, e eu vou vir com vocês para fazer a união. Então, você vai trabalhar totalmente igual, vai voltar o vídeo, vai acompanhar tudo certinho até chegar na penúltima carreira, ok? Não tem segredo, tá? É porque não adianta eu ficar repetindo aqui com vocês a mesma coisa por 3 vezes, sendo que as 3 vezes é igual, apenas na emenda agora que eu venho com vocês. Eu vou concluir as minhas 3 peças, quando eu tiver na minha terceira que faltar essa última carreirinha aqui, aí eu venho com vocês pra gente fazer a união nas 2 peças que estiverem prontas, ok? Então, vamos lá concluir as 3 peças.